Tropa, deixa o like, se inscreve no canal, porque isso daqui vai demorar, mas vamos mostrar todos os jogos de Salah no Liverpool. A gente começa aqui, ele enfrentando o Wigan Athletic, dia 14/7 de 2017, e ele mete gol, foi comprado da Roma dia 30/6/17, por 42 milhões de euros. Joga contra o Crystal Palace, Leicester fazendo gol, vence o Hertha, isso em amistoso. Pela Audi Cup, faz gol contra o Bayern, consegue ganhar também do Atlético Bilbao, já na Premier League faz gol contra o Watford, joga contra o Hoffenheim na Champions, Crystal Palace, faz gol contra o Hoffenheim na Champions, faz gol e assistência na goleada 4-0 em cima do Arsenal. Aí perde de 5-0 pro Manchester City, empata com o Sevilla fazendo gol, faz gol contra Burnley e contra o Leicester. Nada contra o Spartak, nada contra o Newcastle, nada contra o Manchester United, faz gol e faz 2 gols e dá uma assistência contra o Maribor, tirando nota 9.7, faz gol na goleada sofrida de 4-1 para o Tottenham, dá assistência contra o Huddersfield, faz gol contra o Maribor na Champions, faz 2 gols contra o West Ham, faz 2 gols de novo contra o Southampton. Aí empata com o Sevilla sem fazer gol, faz gol contra o Chelsea, faz 2 gols contra o Stoke, dá assistência contra o Brighton, faz gol na goleada de 7-0 do Liverpool contra o Spartak, gol em cima do Everton e o clássico fica em 1-1, o West Brom fica em 0-0, faz gol contra o Bournemouth, faz gol contra o Arsenal, 2 assistências contra o Swansea, 2 gols contra o Leicester, 1 gol e uma assistência no duelo de 4-3 contra o Manchester City, aí tira nota boa contra o Swansea, tira nota boa e faz gol contra o West Brom, faz gol de pênalti contra o Huddersfield, 2 gols contra o Tottenham, faz gol e dá assistência contra o Southampton, faz gol contra o Porto na Champions League, aí ele faz gol e dá assistência contra o West Ham, faz gol contra o Newcastle, tem o jogo aí contra o Porto, vai mal contra o United, dá 4 gols e uma assistência tirando nota 10, dia 17 de março de 2018, contra o Watford, e aí depois ele consegue fazer gol contra o Crystal Palace, gol e assistência contra o City, gol contra o City na Champions League, gol contra o Bournemouth, gol contra o West Bromwich, 2 gols e 2 assistências, mais uma vez nota 10 na semifinal da Champions League, 24/4 de 2018, passa em branco contra Stoke, Roma e o Chelsea, e aí faz gol e dá uma assistência contra o Brighton, não faz nada na final da Champions contra o Real Madrid, sai machucado, joga aqui a Copa do Mundo, fazendo 2 gols, e um deles foi de pênalti. Faz o gol na International Champions Cup contra o City, faz gol contra o Napoli, assistência contra o Torino, gol contra o West Ham, assistência contra o Crystal Palace, gol contra o Brighton, aí tem a Copa Africana de Nações, pela qualificatória, né? Aí ele passa em branco contra o Tottenham, contra o PSG, faz gol contra o Southampton, aí ele passa em branco contra o Chelsea 2 vezes, passa em branco contra o Napoli, Manchester City, ele faz o gol decisivo contra o Huddersfield, depois ele faz 2 gols contra o Estrela Vermelha, 2 assistências e 1 gol contra o Cardiff, passa em branco contra Arsenal, contra o Estrela Vermelha, faz gol no Fulham, depois ele faz gol no Watford, tira aí nota média na derrota contra o PSG, dá assistência contra o Burnley, faz hat-trick e tira nota 9.9 fora de casa contra o Bournemouth, faz gol e toma cartão amarelo contra o Napoli, faz gol e dá assistência contra o Wolves, vence aí o Newcastle por 4-0 com uma assistência e um gol de pênalti, também fez uma assistência e um gol de pênalti dia 29 de dezembro de 2018, quando o Liverpool vence o Arsenal por 5-1. Depois disso ele faz um gol de pênalti contra o Brighton, 2 gols contra o Crystal Palace, 1 gol contra o Bournemouth, aí ele joga aqui contra o Bayern nas oitavas da Champions, passa em branco por 5 jogos, faz uma assistência contra o Bayern, mas só volta a marcar dia 5/4/19 contra o Southampton, marcando um golzinho aí. Ele faz gol contra o Chelsea, gol e assistência contra o Porto, assistência e 2 gols contra o Huddersfield, numa goleada louca, faz um gol contra o Newcastle, faz um gol de pênalti na final da Champions contra o Tottenham, e aqui é campeão da Champions dia 1º de junho de 2019, aí ele volta a marcar pelo Liverpool contra o Norwich de pênalti e faz uma assistência também. Ele faz de pênalti, no caso, contra o Arsenal, faz um gol de pênalti e 1 gol com bola rolando, dá uma assistência contra o Burnley, gol contra o Newcastle, faz uma assistência contra o Chelsea, 2 gols contra o Red Bull Salzburg, uma assistência e 1 gol contra o Genk, o Liverpool enfrenta o Tottenham e ele faz um gol de pênalti, dá uma assistência contra o Genk, faz gol contra o Manchester City, passa um tempinho sem marcar, faz gol e dá uma assistência contra o Bournemouth, faz gol também contra o Red Bull Salzburg, 2 gols contra o Watford, dá assistência contra o Monterrey no Mundial e toma cartão amarelo contra o Flamengo, passa um tempinho sem marcar, quando marca contra o Sheffield United, vence por 2-0, o Liverpool, dá assistência contra o Tottenham, gol contra o United, faz um gol de pênalti e uma assistência contra o West Ham, 2 gols contra o Southampton, ele enfrenta aí o West Ham fazendo mais um gol neles, faz gol no Bournemouth também, faz gol e assistência no Crystal Palace, assistência contra o Aston Villa, assistência e 2 gols contra o Brighton, assistência contra o Chelsea, e aqui já estamos em 2020 para a próxima temporada, faz hat-trick contra o Leeds, mais 2 foram de pênalti, jogaço dia 12/9/2020, quando o futebol ainda estava voltando por conta da pandemia, 2 gols contra o Aston Villa, na derrota que perde por 7-2, mas tira nota 9, faz gol contra o Everton, ele também faz gol de pênalti contra o Midtjylland, faz gol de pênalti contra o West Ham, faz gol e assistência na goleada por 5-0 contra o Atalanta, gol de pênalti contra o Manchester City, assistência contra o Brighton, dá assistência e faz gol contra o Wolverhampton, faz gol contra o Midtjylland, faz gol de pênalti contra o Fulham, contra o Tottenham, faz 2 gols e dá uma assistência contra o Crystal Palace, faz gol na goleada por 4-1 contra o Aston Villa, faz 2 gols no Manchester United, mas perde em 2021, faz 2 gols no West Ham, faz gol de pênalti na goleada sofrida pelo City, faz gol contra o Leicester perdendo por 3-1, gol também na Champions, quando vence o Leipzig por 2-0, passa um tempinho sem fazer gol na Premier League, faz gol novamente na Champions contra o Leipzig, depois ele só faz gol novamente contra o Arsenal, contra o Real Madrid, fazendo um gol aí na derrota por 3-1, ele também
faz gol contra o Aston Villa, eliminado da Champions pelo Real Madrid nas quartas de final, faz gol contra o Newcastle, dá assistência contra o Southampton, faz gol contra o United nesse 4-2, faz gol também contra o West Bromwich e dá assistência contra o Crystal Palace. Nos amistosos, dá uma assistência contra o Hertha Berlim, faz duas assistências e um gol contra o Norwich, faz um gol de pênalti no Chelsea, faz um gol contra o Leeds, faz um gol contra o Milan, faz um gol contra o Crystal Palace, contra o Brentford e também 2 contra o Porto, também faz gol no Manchester City. Aqui o Salah chegou a 1, 2, 3, 4, 5, 6 jogos, 7 jogos seguidos marcando gol pelo Liverpool. Aí ele faz gol novamente com uma assistência contra o Watford, ganhando de 5-0, 2 de pênalti contra o Atlético de Madrid. No 5-0 que o Cristiano Ronaldo chutou o Curtis Jones, ele deu uma assistência e fez um hat-trick, 3 gols, dá uma assistência também contra o Brighton. Ele dá uma assistência contra o West Ham, faz gol contra o Arsenal, faz um gol contra o Porto, assistência contra o Southampton, 2 gols contra o Everton, uma assistência contra o Liverpool, um gol contra o Milan, um gol de pênalti contra o Aston Villa, um gol em cima do Newcastle, um gol no Chelsea. Aqui ele joga a Copa Africana de Nações, onde é vice para o Senegal. Ele faz gol novamente na oitavas de final contra a Inter de Milão, né, fazendo um golzinho aí. No 6-0 que o Liverpool deu no Leeds, ele faz 2 gols de pênalti e dá uma assistência, também faz gol contra o Norwich. Ele é campeão aqui da Copa em cima do Chelsea, lembro desse jogo. Ele faz gol de pênalti contra o Brighton, ele passa um tempo sem marcar, dá uma assistência contra o City, faz 2 gols e dá uma assistência contra o United, dá uma assistência contra o Everton, dá uma assistência contra o Villarreal na semis da Champions. Ele também dá uma assistência contra o Villarreal, classificando o Liverpool para a final da Champions. E aí, ele só faz gol novamente contra o Wolverhampton, é vice-campeão da Champions no dia 28 de 5 de 2022. Ele faz gol contra o Crystal Palace e contra o Leipzig nos amistosos, faz gol de pênalti e dá uma assistência contra o Manchester City, faz gol contra o Fulham, faz gol contra o Manchester United, 2 assistências contra o Newcastle, faz gol contra a equipe do Ajax. Depois ele dá assistência contra o Brighton, faz um gol de pênalti contra o Rangers da Escócia, faz 3 gols contra o Rangers da Escócia, onde o Liverpool ganhou por 7-1, Firmino também foi muito bom nesse jogo, faz um gol contra o Manchester City na Premier League, dá uma assistência e faz um gol contra o Ajax na Champions, faz gol contra o Leeds, gol contra o Napoli, 2 gols contra o Tottenham, garantindo a vitória. Ele faz um gol no amistoso que teve entre Liverpool e Milan, faz gol na eliminação pro City, também faz gol e dá assistência contra o Aston Villa, faz gol contra o Wolverhampton. Ele passa um tempinho sem marcar, continua sem marcar, mas dá uma assistência na derrota contra o Brighton pela Copa da Inglaterra, faz gol contra o Everton, dá assistência contra o Newcastle, faz gol e dá uma assistência na derrota no jogo de ida entre Real Madrid e Liverpool pela Champions League, oitavas de final, faz gol contra o Wolves, dá 2 assistências e faz 2 gols no 7-0 em cima do United, tirando nota 10. Aqui ele faz um gol contra o Manchester City na goleada que sofreu, gol contra o Arsenal, 2 gols contra o Leeds, gol contra o Nottingham Forest, gol de pênalti contra o Tottenham, gol de pênalti contra o Fulham, gol contra o Brentford, 3 assistências contra o Leicester, assistência contra o Aston Villa e contra o Southampton. Aí tem alguns amistosos aí onde ele dá assistência contra o Kaiserslautern, faz 2 assistências e um gol contra o Fürth, dá 2 assistências contra o Leicester, uma assistência contra o Bayern, dá uma assistência e faz um gol contra o Darmstadt. Aí ele dá assistência contra o Chelsea, dá um gol contra o Bournemouth, dá assistência contra o Newcastle, ele também dá um gol contra o Aston Villa, 2 assistências contra o Wolverhampton, aqui jogando Europa League, faz um gol contra o Lask Lin, faz gol de pênalti contra o West Ham, faz 2 gols, um de pênalti contra o Brighton, faz 2 gols também contra o Everton, gol contra o Toulouse pela Europa League, gol pelo Liverpool no 3-0 contra o Forest, ele volta a marcar apenas 2 em cima do Brentford, dia 12 de 11 de 2023. Aqui ele também dá assistência contra o Manchester City, faz gol de pênalti contra o Lask Linz, faz assistência contra o Fulham, assistência e gol contra o Crystal Palace, faz gol contra o West Ham, gol contra o Arsenal, 2 gols e uma assistência contra o Newcastle, ele faz um gol e uma assistência contra o Brentford, faz 3 assistências e um gol no 6-1 sobre o Sparta Praha, gol contra o Manchester United na eliminação, inclusive tem vídeo no canal sobre esse jogo, gol contra o Brighton, gol de pênalti contra o United, ele perde por 3-0 da Atalanta, passa o tempo sem marcar gol, mas faz um gol na eliminação pra Atalanta na Europa League, um gol de pênalti, faz um gol de novo contra o Tottenham, na vitória por 4-2 e dá uma assistência também. Depois ele faz gol contra o Ipswich e dá uma assistência, faz gol contra o Brentford, 2 assistências e um gol contra o Manchester United. Novamente ele só faz assistência contra o Bournemouth, uma vítima aí que o Salah gosta de fazer gol ou da assistência, faz gol no 5-1 em cima do West Ham, gol de pênalti em cima do Wolves, gol e assistência contra o Bolonha, faz gol e assistência contra o Chelsea, faz assistência contra o Leipzig, gol contra o Arsenal, gol contra o Brighton, 2 assistências contra o Bayer Leverkusen, assistência e gol contra o Aston Villa e 2 gols contra o Southampton. Enfrenta o Real Madrid, ganha por 2-0, faz assistência e gol contra o Manchester City, dá uma assistência e 2 gols contra o Newcastle, faz gol contra o Girona de pênalti e aqui ele vem fazendo uma boa fase. Ele dá uma assistência contra o Fulham, dá 2 assistências e faz 2 gols no 6-3 que o Liverpool mete no Tottenham, dá um gol contra o Leicester, 2 assistências e um gol contra o West Ham, gol de pênalti contra o Manchester United. Aí ele só volta a marcar contra o Lille já em 2025, ele faz gol contra o Ipswich, 2 gols contra o Bournemouth, gol e assistência contra o Tottenham, gol e assistência contra o Everton, gol contra o Wolves, gol e assistência contra o Aston Villa, gol e assistência contra o Manchester City, assistência contra o Manchester City, faz 2 gols contra o Southampton, é eliminado da Champions pelo PSG, até esse momento ele era um dos cotados para ser melhor do mundo, assistência contra o West Ham, gol em cima do Tottenham e um gol aí também contra o Crystal Palace. Salah é campeão da Premier League, faz gol contra o Atlético Bilbao em amistosos, gol contra o Bournemouth, assistência contra o Newcastle, gol contra o Burnley, gol e assistência contra o Atlético de Madrid, assistência contra o Everton, ele também faz aqui gol contra o Brentford, gol contra o Aston Villa, ganha do Real Madrid, perde pro City,
ele só vai fazer gol novamente contra... Ele dá uma assistência antes contra a equipe do Brighton, dia 13 de dezembro de 2025. O ano inteiro aí de salário de 2025 não foi um ano marcado por muitos gols aqui, como nós analisamos. Assistência contra o Bournemouth, gol contra o Karabag, assistência contra o Newcastle, assistência contra o Sunderland, assistência e gol de pênalti contra o Brighton, gol contra o Wolverhampton, gol de novo contra o Wolverhampton, aí ele passa um tempo sem fazer gol, assistência e gol contra o Galatasaray, ele faz gol contra o Fulham, faz gol contra o Everton e por enquanto acabou. Demorou muito pra fazer isso daqui, então deixa o like e se inscreve no canal. Só pra mostrar aqui também, as temporadas dele no Liverpool foram 44 gols e 14 assistências, 27 gols e 10 assistências, uma queda aí abrupta, 23 gols e 12 assistências, 31 gols e 6 assistências, 31 gols e 15 assistências, 30 gols e 16 assistências, 25 gols e 13 assistências, 34 gols e 23 assistências, 12 gols e 9 assistências. Essa daqui é a pior temporada dele até então, e a melhor foi a temporada de estreia. É isso, deixa seu like e se inscreva no canal porque demorou quase 20 minutos pra fazer esse vídeo.